Vamos falar de bilhões. Bilhões que não fazem parte da nossa conta bancária, mas fazem parte de uma dívida. O Superior Tribunal de Justiça reverteu a decisão que liberava cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais para a Americanas. Esse valor é disputado com o banco BTG. Bruna Macedo é quem vai conversar então com a gente. Ela que está aqui nas ruas da cidade, por dentro dessa crise envolvendo Americanas. Bom dia, Bruna. Bom dia, Elisa. Mais um capítulo dessa história que a gente tem acompanhado aí nos últimos tempos, né? E a decisão de agora, a notícia de agora é que o STJ permite sim que o BTG bloqueie das Americanas uma quantia de 1 bilhão e 200 milhões de reais aproximadamente. Esse valor faz parte de uma dívida que a varejista tem com o banco. Essa decisão saiu ontem, do ministro Og Fernandes e aconteceu depois de 24 horas da derrubada de uma outra liminar que favorecia a varejista e não o BTG. Inclusive, eu tenho um trechinho aqui da decisão e eu vou pedir licença para ler para vocês. O ministro diz o seguinte nessa decisão, abre aspas, deve ser mantida a ordem de indisponibilidade de recursos em disputa e os valores devem permanecer bloqueados, sendo vedada a sua utilização para qualquer finalidade. De acordo com o BTG, o banco e a varejista tinham um acordo de compensação de dívidas. Agora, portanto, que a empresa veio a público para falar a respeito dessa crise financeira, o banco acredita que tem direito, sim, a receber os valores que a empresa deve ao banco. A dívida, inclusive, total, segundo o BTG, nem é com relação a esse valor que está sendo disputado judicialmente, que é um valor de 1 bilhão e 200 milhões, como eu citei para vocês. Segundo o BTG, essa dívida é muito maior, de 3 bilhões e meio de reais. A gente também lembra aqui que, além do BTG, outros dois bancos também entraram numa disputa judicial contra a Americanas nos últimos dias, que é o Banco Safra e também o Banco Santander. Claro que a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos de toda essa história envolvendo a Americanas, que recentemente, a gente lembra, pediu recuperação judicial. Elisa. Da Bruna, me despeço de Bruna, mas a gente permanece aqui nesse assunto porque aos poucos vão sendo divulgadas as marcas, ou tanto o valor de dívida com os bancos, ou o valor de dívida com as marcas, sem contar os fornecedores, né, e os seus respectivos funcionários que não sabem mais como é que vão pagar as contas. Tem uma lista oficial de dívidas, tá, que foi divulgada ontem, e deu para ver que a Americanas não deve somente aos bancos, mas também a fornecedores de diferentes produtos, hein, Herédia, que inclusive dão uma aguinha na boca da gente. Dão uma aguinha a discussão, eu vou trazer aqui a lista, a discussão é que não pode deixar de pagar aquela empresa que faz aquela balinha Fini. Meus filhos adoram essa balinha. É? Aquela que é meio azedinha. Sim, que é cheio de açúcar, mas no fundo é aquele azedume, né? É uma borracha com açúcar em volta. Definição de mãe, amo. Uma borracha com açúcar em volta, né? Que o menino masca, e é destrói o dente. É verdade, é cheio. Né? Você come dente, come cobra, o que mais tem? Vai, tem um monte de cobrinha, tem dentadura, tem bichinho, dentadura, tem de tudo. Sim, vamos dar uma olhada aqui nessa lista de dar água na boca, o Kit Kat, o Uribe falou que já foi comprar lá, que estava com desconto. Ah, é? Olha, essa lista aqui a gente fica brincando, gente, mas é um negócio assustador, porque a Samsung, que é uma empresa de tecnologia, né, que vende produtos eletroeletrônicos, que tem ali a maior dívida, 1 bilhão e 200 milhões de reais. A Fini, uma empresa que faz balinha, essa balinha doce, quase 27 milhões. A Ambev, 4 milhões e pouco. LG, que é outra empresa de eletroeletrônicos, quase 53 milhões de reais. Tem também empresas de produtos de cuidados pessoais, né? A Pampers aqui, com quase 53 milhões e meio. A Sony, 56 milhões, enfim. Tem para todos os gostos aqui e para todas as preferências de produtos. E aqui tem uma coisa importante para dizer, é o seguinte, o varejo funciona assim, né? Funciona com faturamento de 30, 90 dias. Então, o esquisito não é ter dívida. O problema da Americanas não foi ter dívida com seus fornecedores. Essa é uma coisa que acontece. O problema da Americanas foi que ela estava financiando essa dívida, tomando outra dívida nos bancos sem dizer
nem para os bancos, nem para os fornecedores, nem para o mercado que estava fazendo isso no volume que estava fazendo. A tal da inconsistência contábil aparece em 20 bilhões de reais em dinheiro que a Americanas tomava dos bancos para dar conta de pagar essa dívida aqui. Então, nós já tratamos aqui da reação dos bancos que estão indo à justiça e essas empresas estão tentando ou reaver estoque ou acelerar de alguma forma o pagamento dessas dívidas, porque isso aqui você está impactando. A Americanas era um grande player do mercado, um grande player do mercado, portanto um grande canal de escoamento de distribuição de produtos. Então, a briga dessa turma aqui é diferente do peso pesado dos bancos, que vão para cima da Americanas com tudo. Mas, de qualquer forma, eu acho que esse caso da Americanas ajuda a gente a entender, primeiro, como funciona o varejo. Então, não está errado fazer dívida com fornecedor, é assim mesmo. O que preocupa é o volume, o tamanho da dívida e a grande dúvida, Elisa, que era como os caras estavam pagando essa conta. Né? Pois é, e agora se eles começarem a queimar estoques para eventualmente conseguir desaguar esses produtos, de qualquer maneira a dívida com as empresas continua, mesmo que eles vendam vai continuar, a dívida vai continuar. Às vésperas da Páscoa, esse até tanto de porque chocolate. A venda, exato, venda de chocolate. A venda é assim, a balinha fine lá custava R$10, não tem nenhuma balinha fine que custa R$10, mas custava R$10. Eu falo, mas eu adoro, viu, a azedinha principalmente. Sério? A borrachinha com açúcar. Azedinho. Então, assim, se a Americanas resolver fazer um saldão, né? Vamos fazer uma grande queima de estoques. Ela tem que pagar o preço que ela combinou para os seus fornecedores, né? Se os fornecedores não conseguirem reaver o estoque, ela tem que pagar o preço que ela combinou. Então, ainda tem muita água para rolar, ainda tem muita balinha para rolar nessa discussão. A relação dela com bancos, da Americanas com bancos, está aguerridíssima, né, num tom super agressivo ali, corporativo, e com os fornecedores vamos ver como vai se dar, que troca vai ser entre pagar a dívida, brigar na justiça, devolver estoque e a gente esperando uma grande liquida. Haja chocolate para adoçar a vida desse pessoal que está bem azeda ultimamente.